Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que tá chegando. Vocês não têm ideia como eu tô feliz da live que a gente vai ter hoje. Muita coisa importante que todos nós vamos aprender. Vou pedir para vocês já marcarem aí o arroba da escola do professor, coloquem coraçãozinho, manda nos grupos de WhatsApp da escola, do grupo dos professores, do grupo do autismo. Vamos, a gente tem que compartilhar essa live, porque vai ser espetacular, eu prometo para vocês. Ontem a gente já fez uma prévia e eu fiquei mais ou menos uma hora conversando com a Denise e eu falava, você precisa falar isso. Aí, não, isso aqui também precisa falar, isso aqui também precisa falar. Enfim, vai ser incrível, a gente vai poder falar de muita coisa importante, muita coisa útil pro dia a dia de todo mundo que tá na sala de aula. Vou falar um boa noite aqui pra uma galera que eu já vi professor por aqui. Renata Souza. Renata é professora, é mãe do melhor amigo do Gabriel. Rê, beijo. Psi Esther Lima, Gilmara Tojorian. De manhã você tava aí, né? Eu dei nó pra falar seu nome também. Thales, Vitor, Nádia, Érica, Mônica, Luca, Carol, Maia, Gotijo, Fernanda Moreira, Joanifer, Jimenez, Eliette, Isaac, Márcia, Ana, Leila. Ó, tem uma galera da manhã que tá aqui à noite também, né? Porque a gente tem a live todo dia, 7h30 da manhã, tem a turminha que tá fazendo, né, de manhã e à noite. Legal. Maiara, Beth, Ana, Aparecida, Gilmara, Adriana, Manda, Jimenez, Michele, Rita, Jomar, Marcarinha, alguma coisa, mamãe do Antoniteia, Kikinha, Marcele, Cláudia, quem tá rindo de eu dar nó na língua? Um dia que vocês pegam aqui a hora que entra e começa a tentar ler rápido pra caramba, vocês vão ver, vai dando nó na língua, é muito engraçado. Porque a maioria dos nomes é mistura de nomes, né? E aí o cérebro dá tilt aqui. Te amo, Lancheira, Sirlene, Fernanda, Bernardes, Denise. Bom, bora, deixa já. Você tá aí? Eu não tô vendo a Denise, peraí, deixa eu convidar aqui. A, a sua versão de WhatsApp tá desatualizada. De WhatsApp não, de Instagram tá desatualizada. Faz o seguinte, sai, bota para atualizar, senão você não vai conseguir entrar, tá bom? Deu aqui a mensagem que a sua versão tá desatualizada. Eu não sei se você tem a versão light. Se você tiver a versão light, você não vai conseguir entrar, tá bom? Tá aqui, te ajuda a aprender, precisará de versão mais recente do Instagram para participar. Beleza? Enquanto isso, nossa, eu tô suando. Hoje eu fiz tanta coisa legal, foi bacana, mas vamos lá. Eu vou. Tá, a Denise já tá vendo isso. Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho da. Eu vou falando um pouquinho a respeito da Denise para vocês. E aí, quando ela chegar, ela já tá apresentada, tá bom? Ah, aqui, muita calma nessa hora, que eu tô com duas telas aqui na minha frente, aí às vezes o tic-teco reclama. Vocês sabem de um negócio? Hoje de manhã eu contei uma história e, e aí eu vou lembrar vocês, tá bom? Vamos lá. Essa live é especial para professores, mas todo mundo que está aqui vai aprender, vai aproveitar, vai levar informação, tá bom? Mas por que eu estou falando a respeito da live para os professores? Porque a gente fala muito a respeito do autismo, dos direitos da pessoa com autismo, a gente reclama muito, né? A gente percebe muitos erros que têm acontecido na educação, a falta de inclusão de fato, a falta do ensino de fato para as pessoas com autismo, pessoas com atraso no desenvolvimento, com deficiências e tudo mais. Mas a realidade, que todos vocês sabem e que é importante lembrar sempre, é que a maioria dos professores estão tentando fazer tudo o que podem e o que não podem, mas praticamente ninguém recebeu capacitação ou treinamento para trabalhar com pessoas que não estejam dentro de um padrão pré-estabelecido. Legal. E por isso é tão importante a gente trazer informações que sejam práticas, que sejam úteis,
porque, né, de teoria a gente já está bem cansado e é importante ver e ter essas informações de quem de fato tem trabalhado com isso, de quem vivencia a inclusão no dia a dia. Certo. E eu sou suspeitíssima para falar da Denise, eu vou contar como que eu conheci. Eu já tinha conhecido no online, mas aí um dia a gente estava participando de um evento, o Rio Te Ama, que foi um evento maravilhoso, e, e a gente ficou sentada ali na primeira fileira e tal. Quando ela subiu para falar, eu não tinha ligado ainda nome à pessoa e tudo. E ela fez a palestra dela. Sabe quando você assiste alguma coisa que você não para comentar nada do lado, que você não pega o celular, que você fica. Eu devia estar com uma cara muito engraçada, porque a sensação que eu tinha é que eu ia ficar de boca aberta o tempo todo. O Zé estava sentado do meu lado e eu cutuquei o Zé, eu falei para ele: a gente esqueceu o babador em casa, porque daqui a pouco vou babar enquanto ela tá falando. E ela falava com a maior naturalidade e tal. Aí, quando ela sentou do meu lado, né, dei parabéns, agradeci e tal, mas eu não me aguentei. Falei, nossa, você fala que você faz tanta coisa, você contou tanta experiência que acontece na escola onde você trabalha. Como que é isso? Me fala como que você conseguiu essa abertura toda. Enfim, aí a gente começou a conversar um pouco mais. Denise, obrigada, obrigada mesmo, de coração, de você estar aqui. Eu acho que eu nunca fiz tanta propaganda de uma live como eu fiz de hoje. O que tem de gente espalhando por aí a informação e tudo, gente que não ia poder estar e pediu para mandar o link depois da live gravada e tudo mais. Bom, a Denise é educadora, ela é responsável pelo departamento de inclusão. Você é diretora pedagógica de uma rede gigantesca que a gente tem aqui no Brasil. Para a gente ter uma noção de quem é a Denise, o que você está trazendo de experiência, a gente está falando de mais ou menos quantos professores que você tem coordenado? Olha, Cal, hoje vocês me escutam? Perfeitamente. Ah, então tá bom. Primeiro eu que agradeço muito estar aqui com vocês, que bom que deu certo. É, eu faço isso com todo o prazer do mundo. É, e hoje a gente tem, assim, em todas as escolas aí, uns 500 por aí, 600 professores. Só para vocês terem ideia que a gente não está com ninguém assim que acha que sabe de alguma coisa, óbvio que a gente sempre tem para aprender, mas a Denise tem muita experiência e é responsável por muitos professores. Então a gente está trazendo aqui para vocês informações úteis e práticas que podem ser colocadas no dia a dia em qualquer escola. E um dos combinados meu com a Denise é que a gente ia falar de coisas que qualquer escola ou qualquer professor pode colocar na prática, que não precisa ter um monte de recurso e nada. Então, esse já era um pré-requisito de tudo que a gente vai conversar hoje. Mas, Denise, você não é só tudo isso. Você tem dois filhos, né? O Bruno e o Felipe, que estão no espectro também. O que te dá uma visão de todos os lados, né? A visão do gestor educacional, ou melhor, de pelo menos três lados: a visão do gestor educacional, a visão dos pais e a visão de professora. É isso, Kai. Eu acho assim que um pouco do que me dá essa autoridade que você mencionou, e autoridade no sentido de conhecer, né? É que eu recebi o diagnóstico dos meus filhos, eles tinham 2 anos e meio. Eu comecei a dar aula quando eu tinha 17 anos, então faz muitos anos mesmo. E logo quando eles nasceram, eu abri a primeira escola. Então eu foi muito legal, eu sempre conto essa história, porque num determinado momento do tratamento deles, as coisas não estavam indo, estava empacado, e me indicaram uma pessoa fora do Brasil. Eu nunca tinha nem pensado numa coisa dessa, mas falei, vou tentar. Era uma questão alimentar naquele momento, acho que muitas de nós aqui conhecemos esse drama. Uhum. E quando eu cheguei lá, que eu consegui entender o que é que eu fui fazer e qual que era a equipe, eu fui parar numa escola. Então, o tratamento deles foi Você está falando de redirecionar. fora do Brasil, quando Era você uma estava fora com os isso. meninos. Então, eu passei no médico, mas depois as intervenções seriam feitas em uma escola. Eu nunca morei lá, nem os meus filhos. A gente ficou nessa época um determinado período e voltou. Só que na hora que eu entro dentro de uma escola, eu falei, opa, pera só um pouquinho, que esse negócio Você deu aqui, eu espaço. acho que isso aqui, né, é a minha praia, isso daqui, peraí.
E aí eu comecei a ver que a intervenção acontecia de uma forma muito formato aula, né? Muito de um jeito muito gostoso, até um pouquinho diferente do que eu via aqui. Eu via que a teoria era a mesma, que as coisas eram as mesmas, só que era num formato aula. E até hoje meus filhos, quando vão para a terapia, falam que vão para aula. E eu falei assim, bom, então pera um pouco que eu quero aprender muito sobre isso, eu quero entender, eu quero poder levar isso para as nossas escolas brasileiras, né? E depois eu fui entendendo também que a nossa lei era um pouquinho diferente, que a forma com que eles fazem a inclusão escolar é diferente da nossa, porque a nossa lei é uma lei, né, que garante o direito desse aluno estar em salas regulares de ensino. Então, assim, eu fui sistematizando um atendimento, Tudo isso, eu né? fui fazendo assim, transpondo aquilo que eu aprendia lá, juntando com o meu conhecimento de educadora, professora e depois coordenadora, diretora e gestora de escolas, e eu fui tentando sistematizar uma forma de atender essas crianças, esses alunos, nem sempre são tão crianças assim, e fui vendo o que na nossa realidade, com o nosso aluno que a gente recebe, todos eles, tá, gente? Quando eu estou falando disso, eu estou falando, quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente está falando de sim, possibilidades de diferenciação e acomodações curriculares, mas a gente está falando de uma prática que deve começar para todos, né? Quando a gente pensa numa escola inclusiva, a gente está pensando que é uma escola que ela tem um fazer pedagógico inclusivo no geral, Muita né? calma. Muita calma nessa hora. Vamos pensar o seguinte, ou melhor, eu vou voltar um pouquinho. Ontem, quando a gente estava conversando, eu estava ganhando uma aula particular sua a respeito de educação inclusiva. Você falou uma coisa para mim que eu acho muito legal, porque eu nunca tinha parado para pensar exatamente nesses termos. Você falou que inclusão é acesso. Uhum. E fez todo sentido. Eu nunca tinha parado para pensar nisso e faz todo sentido. E aí, logo em seguida, você me disse que para a gente começar a entender a inclusão, a gente tinha que partir de pelo menos dois princípios para que a inclusão aconteça, dois princípios que são essenciais para que a inclusão aconteça de fato. Acho que era nisso que você estava começando a entrar. Isso, Explica melhor isso para a tá. gente, a inclusão de acesso e esses dois requisitos assim que são essenciais para a gente entender melhor. Olha, e quando eu falo para, assim, depois de tantos anos, mais de 10 anos trabalhando com transformar as escolas em espaços inclusivos, né, de celebrar a diversidade, então eu descobri algumas coisas, né, durante todos esses anos, e tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes para a gente ter um ambiente inclusivo. Até esses dias eu fui fazer uma brincadeira aqui no Te Ajudo, que eu falei, eu vou visitar uma escola e eu vou ensinar vocês a identificar sinais se a escola é inclusiva ou não. Porque quando a escola é inclusiva, a gente consegue ver sinais em todos os lugares, não é só. Fica meio claro. Para quem sabe o que é inclusão de verdade, fica claro. Fica claro se é uma escola que ela é acolhedora, se ela é uma escola que ela valoriza as diferenças, né? E isso a gente consegue ver desde os murais da escola até a postura das pessoas que estão ali. Então, eu não vou ter que fazer uma exceção tão grande de atender um aluno que tem acomodação curricular. Simplesmente eu estou respeitando ali tantas outras características de tantas outras pessoas, e essa deveria ser mais uma delas. E aí, quando a gente está falando disso, cara, a gente está falando um pouco de uma filosofia de você ver o mundo como a deficiência sendo parte da experiência humana. Então, quando a gente pensa que, sei lá, a gente engravida, né, nós mães, a gente sempre fica, a coisa que eu mais quero é que seja saudável. E aí eu fico pensando, nossa, meus dois filhos são autistas, mas eles são tão saudáveis, né? Desculpa, Fazendo uma saúde que não transborda, é né? mais Assim. eles são, desculpa, e eles são, né? Eles são autistas e são tão saudáveis. Então, assim, eu fico pensando primeiro, tudo começa como a gente entende esses diagnósticos, né? A neurodiversidade, a neurodivergência. Então, a nossa sociedade ainda
olha isso como sendo algo ruim. Nós, mães, a gente fica muito desesperada quando a gente recebe esses diagnósticos. O nosso país ainda é muito carente em atendimento, diagnóstico, tudo isso, e a gente está caminhando, né? Eu não sei, o seu filhinho também é da idade dos meus, não é, Cá? O Gabs vai fazer 12 em março. Acho que é a mesma idade dos meninos, Os né? meninos acabaram de fazer 13, mas a gente vem de um tempo ali atrás que não tinha tanto recurso igual tem Não, hoje. Hoje a não é gente tem verdade. profissionais maravilhosos, muitos recursos, então é um caminho, né? Mas também é um caminho de desenvolvimento humano, e isso para as escolas tem sido algo muito importante, que essa perspectiva desse olhar para a deficiência, para o diferente, para tantas outras coisas, as questões étnico-raciais, as questões de gênero. Então, são tantas outras coisas que a gente precisa olhar com outros olhos, e quando a gente entende de outra forma, a gente constrói currículo de outro jeito, porque currículo é tudo, não é só aquela linha lá da base nacional que você precisa ensinar, por exemplo, adição. Não é só isso que é currículo. Currículo é como eu faço o meu atendimento, quais são as habilidades socioemocionais que eu desenvolvo junto com um currículo mais duro, que é um currículo da matéria, né? E aí, dentro da sua pergunta, voltando um pouquinho, eu escrevi tudo porque eu não queria esquecer nem errar, mas o que eu acho que eu conversei um pouquinho com a Kai, que eu acho muito importante, são duas coisas e que eu acho que essa live pode ajudar pela visibilidade que o Autismo Legal tem, e que eu amo também. Sou super fã, viu, Cá? Sempre fui. E busco trabalhar muito dentro da lei, assim, eu acho a lei muito bonita. No começo eu falava, a lei é bonita, mas a gente não está preparado. Aí hoje eu vi um post dizendo assim que enquanto não houver vontade de fazer, tudo vai ser impedimento, né? E é verdade. E eu tinha 2 filhos, eu tive um acesso que eu falei, poxa, quem que vai poder vir para essa escola que eu vim, fora do Brasil, aprender essas coisas? Então, eu estou aqui, deve ser por alguma razão, né? E aí eu acho que essas duas coisas que eu acho que a gente precisa desmistificar, não sei se eu estou falando certo, mas a gente precisa parar de ter preconceito. Ok. Primeiro, são as ciências do comportamento embasando práticas educacionais, né? Quando a gente chega lá com os nossos filhos, com os nossos alunos, ou quando eu recebo famílias novas na escola, as famílias morrem de medo de falar que tratam com intervenção ABA, da análise do comportamento aplicada, porque é muito comum que as escolas de imediato falem, então não, aqui Mas não. a gente ouve mesmo isso, né, Denise? Tem um monte de gente que fala, mas na educação, não. Comportamental não tem nada a ver com educação. Aqui a E aí, de gente é repente... ativista, sócio-interacionista, aqui a nossa educação é humana, então a gente não vai usar estratégias de ensino de cunho comportamental. E aí, cá, vem uma grande bobeira, ignorância, né? Eu tomo muito cuidado com as minhas palavras, mas assim, eu sou da área da Falta de educação. conhecimento, ignorância pela falta de desconhecimento, Isso, falta de pela conhecimento, falta né? de conhecimento e pela formação do pedagogo, que ainda é incipiente, né? Porque muitas práticas que a gente já faz na escola, e não é de hoje, são práticas que foram estudadas e estruturadas, sistematizadas pelas ciências do comportamento. Então, até separei aqui algumas, Tá. que ontem eu conversando com a Cá, né, falei, Cá, tem tantas. As primeiras que vieram assim na minha frente foi modelação. Nossa, desde a educação infantil, ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, de 6º a 9º. Eu estou vendo professor de ensino médio modelando para fazer o aluno aprender. Então, assim, modelação é altamente, né, estudado pelas ciências do comportamento e todo professor faz. Repetição, né? A gente sabe que a gente não vai ou falar uma coisa ou fazer uma vez um exercício e super aprendi. Difícil, gente, difícil. Então, a gente vai repetir, a gente vai começar numa aula, na aula seguinte a gente traz mais um pouquinho, depois a gente faz um outro exercício. Claro, a gente pode mudar a carinha desse exercício, mas a gente vai fazer um montão de vezes a mesma adição lá, até que aquilo se torne
sabido para mim, aí eu vou fazer uma manutenção, que também é das ciências do comportamento, ou seja, eu não faço mais todo dia, mas toda semana vai ter um exercício daquilo, porque eu vou entrar em subtração, mas ainda assim eu não posso esquecer a adição, né? Então, então a prática da repetição, a gente dá muita dica para os nossos alunos. A gente dá dica verbal, a gente dá dica gestual, a gente dá ajuda física, muitas vezes, que são os prompts, né? Que são as dicas, né? Eu acho que fica bom essa tradução de dicas. A gente faz combinado com os nossos alunos, ou seja, Que mais tem na escola é combinado, a gente né? dá para eles previsibilidade de comportamento. O que é um combinado, se não, pessoal, juntos vamos decidir aqui quais são os comportamentos aceitáveis ou esperados de vocês durante, sei lá, a nossa aula, a nossa roda de conversa, né? Então, assim, a gente faz baseado em estudos de previsibilidade. As professoras muito comumente colocam rotinas visuais na lousa, seja desenho ou seja escrita, então, sei lá. Principalmente quando a gente está falando dos pequenininhos, né? Sempre tem a rotina lá na frente, é quase que material obrigatório de toda professora do infantil e do Fundamental 1, uma rotininha ali. Mesmo no Fundi, pelo menos nas escolas que eu trabalhei até antes de ter a minha escola, a gente tinha que pôr, acho que era no canto direito da lousa, no canto direito era a data, e não precisa ser tão esmiuçadinho como na educação infantil, mas você botava lá, chegada, português, recreio, sabe? Então, as rotinas visuais, elas são uma prática embasadas aí nas ciências do comportamento, que garantem para a gente que com previsibilidade a gente se organiza melhor, a gente performa melhor, a gente tem menos ansiedade, né? Então, tudo aquilo que a gente faz para uma criança com autismo, autista, a gente, na verdade, faz para todo mundo. Pode ser que a gente vai ter que fazer uma acomodação daquela mesma boa prática para uma criança autista, ou seja, eu vou precisar talvez de uma rotina visual com imagens do Arasaki ou de algum outro lugar, e eu talvez precise colocar na mesa dela. Pode ser. Pode ser que eu vou precisar imprimir algumas para que os meus vários professores coloquem no bolso para um momento de transição ou para um momento que eu sei que o meu aluno vai se desorganizar porque ele capta pouco as pistas do ambiente, de repente todo mundo levanta, faz uma fila e sai andando. E aquilo pode ser, para mim, muito esquisito, desorganizador ou assustador, talvez, né? Então, veja. Mas essa questão da previsibilidade é muito usado, né? Porque você tá com a turminha na classe, depois você fala, turminha, mais 10 minutinhos e a gente já vai terminar. Gente, olha, eu preciso que vocês terminem isso porque eu vou começar tal coisa. A gente tem o horário de aula, todo mundo sabe qual a aula na sequência do outro. Tudo. E aí as pessoas acham que isso não tem a ver com comportamental. Não, isso é comportamental, então. Então, eu sou absolutamente socioconstrutivista, então eu não vou usar estratégias comportamentais, quando na verdade eles já estão usando há muito Sem tempo. saber. E são estratégias, como eu posso dizer, altamente comprovadas já. A gente não tem dúvida hoje que essa é uma estratégia que auxilia no comportamento humano para aquela situação de sala de aula, né? Então, eu acho que sempre que eu dou palestra, live, que eu vou nas escolas, que eu faço os trabalhos que eu faço, a minha primeira coisa, e também eu aprendi com o tempo, porque às vezes eu já chegava de outro jeito, e eu precisava explicar para as pessoas que a análise do comportamento, ela é maravilhosa, e que ela não é um monstro, e que ela se soma a outras. Ela não atrapalha na educação, ela auxilia. Ela auxilia e que a gente não pode jogar tudo fora. Tem práticas da educação mais tradicional que são maravilhosas, né? A gente excluiu o ditado, por exemplo, das práticas, a partir dos anos 80, e quando a gente teve essa reviravolta no Brasil, a gente deixou de fazer ditado, cópia, né? A cópia pela cópia, o ditado pelo ditado, sem contexto e sem significado, ele realmente não é uma prática legal. Mas você pode contextualizar, você pode fazer uma lista de supermercado, o formato ditado. Só que o ditado ele tem várias funções que ajudam na cognição, que vou falar do meu jeito aqui, ignorante, tá, gente? Porque não sou neurocientista, mas ele ativa ali alguns pedacinhos do nosso cérebro importantes para a aprendizagem. Então, a gente não pode, porque
a gente abraçou novas pesquisas, novas abordagens de ensino-aprendizagem, jogar fora as outras. A gente tem que ir somando, até porque as salas são heterogêneas. Você vai precisar ter aí na sua manga várias estratégias diferentes para que todos os seus alunos tenham acesso a determinado conhecimento, porque cada um de nós aprende de uma determinada forma. Então, se eu não faço uma seleção adequada das minhas práticas de ensino para minha aula, eu vou estar atingindo um número muito pequeno de alunos, né? E essa é outra característica da escola inclusiva. Como é que o professor prepara a aula, por exemplo. Tá. Você ontem falou um negócio que eu achei interessante, que eu não sou da área da educação, nunca tinha ouvido falar, que é da arquitetura da aula, é isso? É isso. A gente pode traduzir, cara, como chamando assim, Design Universal de Aprendizagem. Aqui no Brasil eu já vi como DUA, Design Universal de Aprendizagem. O Design Universal, ele é uma pesquisa que tem 20 anos. Isso me dá um pouco de agonia, porque para nós... Você lembra do começo disso, não? Não, porque para nós, educadores, é relativamente novo aqui. Chegou para a gente, eu vejo hoje que é algo que as pessoas começam a saber, e ainda assim as pessoas entendem o design universal como algo específico para educação especial. E aqui eu peço licença poética para usar o termo educação especial. Eu sei que tem mães ou pessoas que não gostam do termo especial, mas na educação chama assim, tá, gente? Eu estou chamando mais de educação inclusiva, mas se você for olhar cursos, especializações, ou mesmo dentro da nossa área, a gente chama de educação especial, tá? Ou necessidades educacionais especiais. Mas a área seria essa, dentro da educação. É pela tradução do inglês, tá? Que é Special Ed, que é Special Education. Pode ser que a gente encontre o nosso nome aí mais para frente, mas por enquanto é esse. Então, o design universal é assim, a palavrinha design, ela já diz para a gente que é a arquitetura da aula. E aí, se você vai dar uma aula de língua portuguesa, você vai ter que pensar, quando você planeja a sua aula, você vai ter que ter alguns elementos diversos do desenho universal de aprendizagem, ou design universal, para que você possa ter certeza que desde o planejamento da sua aula, ela já seja uma aula mais inclusiva para todos. Se a gente tem uma aula mais inclusiva para todos, quando a gente tem uma criança com acomodação temporária, a acomodação vai ficar bem menor, porque eu já tenho uma aula num formato mais inclusivo. Aí eu já ouvi as pessoas falando por aí, Denise, mas o desenho universal, ele não resolve a vida. Ô, gente, nada resolve a vida, porque parece que as pessoas estão procurando um passe de mágica para resolver uma coisa mágica, né? Estrutural da sociedade. A sociedade não consegue nem entender que a inclusão é um dever e uma ação de todos nós. Não é só da escola, só do professor, só da mãe, né? Assim como outras questões são estruturais, não tem soluções tão simples, né? Mas ter uma aula mais inclusiva, ela já vai te facilitar. Então, eu também separei aqui no meu caderninho o que, por exemplo, do desenho universal seriam práticas simples que eu acho que as professoras já usam, mas que elas não entendem como desenho universal. Elas entendem, eu não sei, para as professoras que eu faço capacitação, muitas vezes elas falam, eu aprendi que era isso, mas eu não sei exatamente qual é o embasamento teórico. Então, por exemplo, a gente fala muito na educação socioconstrutivista de levantar o interesse do aluno. O povo está falando que está dando alguma interferência no som. Você se importa em sair e entrar de novo? Às vezes eu vou talvez desligar o meu Wi-Fi e vou ligar o meu 5G. Pode ser que ajude também. Não deve ser Wi-Fi, não. Tenta, só sai e entra de novo. E entra de novo. Tá bom. Você me chama ou eu peço para entrar? Pode. Só sai e entra de novo, é rapidinho. Deve ser aí. Espera que eu já venho. Tá, não foge, não. É só apertar no X o seu. Tá. Agora vocês precisam falar pra mim, o meu som tá ruim? Ou era o som dela que tava ruim? Ela vai entrar de novo, a gente já pede e ela continua. Demora aí uns segundos entre vocês escreverem e eu
e eu consegui ler aqui, demora uns 15 segundos aí entre um e outro. O meu som tá bom. Tá. Provavelmente era o dela, ela tá voltando. E aí já aqui. E aí a gente vê se dessa vez tá normal. Já pedi para E entrar. Oi. agora? Para mim, antes estava bom também, não estava ruim antes. Eu estava Mas ouvindo tudo um bem, o povo vai. eu acho. Mas É, eu não tinha certeza se não, era meu, se era não tem problema. O povo vai colocar aqui se tá bom e demora aí uns 15 segundos entre eles escreverem e a gente receber aqui. e também quando Então, acho que vai aí ficar deu ok. um delayzinho até a gente terminar o que a gente estava É falando, esse porque então. tempo mesmo, Ah, entre eles escreverem, entre a transmissão, o que a gente fala agora, a turma recebe uns segundos depois, quando eles voltam. Ó, tem gente que falou que ficou bom. Beleza, tá então, bom. vamos voltar. Então, Você estava falando que os professores precisam montar a aula de uma forma que possa atingir todos os alunos. Porque se eu tenho algum aluno com alguma dificuldade no aprendizado, achei muito legal também esse termo de acomodação, né? Que é só ajeitar um pouco, você vai ter menos trabalho para aquela acomodação. Esse é o tal do design universal que você falou. isso. E aí, quais são exemplos que, de novo, os professores já fazem, assim Tá, como as práticas comportamentais, que já são muito usadas na escola e que às vezes a gente só não sabe que tem esse amparo teórico, tá. com o design acontece, o desenho, né? Acho que é desenho a tradução, acontece exatamente a mesma coisa. Por exemplo, a gente fala muito de despertar o interesse do aluno e contextualizar a aprendizagem antes de falar qualquer coisa. Ou seja, antigamente a gente ensinava uma matéria porque abria o livro, a gente lia o texto, memorizava, o professor dava lá uma explicação. Hoje a gente tenta contextualizar no planeta, onde essa matéria está, A por que a gente utilidade aprende do que você está isso, ensinando. qual é a aplicação, para que estou aprendendo Tá. isso, né? Então a gente contextualiza. Só que antes de eu falar do descobrimento do Brasil, eu vou criar um cenário lá na minha sala, eu vou criar um suspense, porque eu quero muito que o meu aluno esteja interessado, porque eu sei que o meu cérebro aprende muito mais aquilo que eu estou interessado, e eu sei Uhum. que toda aquela lista gigantesca de conteúdos da Base Nacional vão despertar interesse, certo? Nem tudo lá é uau! Tem umas Exato. coisas que são chatas para caramba. Então, Aham. como é que a gente vai fazer? Imagina o nosso aluno com autismo, que para ele, algumas coisas ali ele não consegue. Imagina, ali é muito importante fazer a generalização, né? O meu aluno autista, ele tem a generalização, é um dos pilares da dificuldade que ele tem. Então, eu Exato. preciso muito levantar esse interesse, porque a gente sabe que se você ensinar algo para o aluno autista que ele tenha um hiperfoco, ele vai ser o melhor de todos. Aquela Ele coisa vai te de ensinar, ele vai te provavelmente, dar uma né? aula de pós-doc sobre aquilo ali, Exato. né? Então, como que eu levanto, como que eu crio meio, não Essa artificialmente, mas vontade de artificialmente, aprender. um hiperfoco? Então, eu tenho que criar esse foco, eu tenho que fazer um jeito que a minha sala vai falar, ai, nossa, eu quero muito saber dessa coisa aí, desse descobrimento, sabe? Então, quando a gente fala de levantar interesse do aluno, a gente está falando de uma estratégia que foi uma contribuição da neurociência para a educação e que vem das pesquisas do desenho universal. Assim como valorizar o senso de comunidade e colaboração. Então, a hora que o professor fala, galera, vamos lá, nós temos que conseguir. A festa junina daqui uma semana, nós ainda não decoramos nada dessa dança aqui. Isso, você de levantar esse senso de comunidade, a gente sabe que o nosso cérebro ele se ativa. Ele fala, opa, nós temos que conseguir juntos essa coisa aqui. E isso vem do desenho universal. Otimizar a motivação. A gente precisa muito disso com as crianças, com acomodações curriculares, mas a gente precisa para todas. Pode ser que eu vou ter que fazer uma motivação, talvez usar um objeto, um tema de interesse do meu aluno com o TEA, para poder partir de algum lugar com ele. Pode ser que lá Para no trazer ele descobrimento do para a Brasil, aula, né? eu vou ter que descobrir o Brasil com a patrulha canina num primeiro momento. É possível que isso aconteça, né? Uhum. Que eu coloque um mapa com o Chase, que eu acho que chama o cachorrinho, e eu vou ter que Aham. ficar lá no mapa. Pode ser que eu tenha que fazer isso, que depois eu vou generalizar e transpor. Mas tudo isso vem de teorias como
essa que embasam todas essas práticas, né? Diversificar formas de resposta. Então, como eu sei que meu aluno sabe? Como eu faço a medida do conhecimento? Porque eu tenho aluno que vai levantar a mão cada 5 minutos e vai ficar falando a opinião dele. E eu tenho aluno que não vai fazer isso. Eu tenho aluno que vai me entregar um desenho na aula seguinte. Eu tenho aluno que vai fazer uma carta. E eu tenho aluno que o pai, lá no portão da escola, vai me falar, puxa, sabe aquele negócio de reciclagem? Agora lá em casa ele tá assim, que não posso mais jogar o lixo aqui. Tudo isso que a gente chama de avaliação de desempenho. Ela pode vir, a informação de que o meu aluno aprendeu, ela pode vir de diversas formas. Né? Não existe uma única forma para provar que você aprendeu o que foi ensinado. Não, por isso. Da mesma forma que não tem uma única forma de ensinar. É isso? É isso. E por isso que prova é de longe um bom instrumento de avaliação. Ela é um instrumento de avaliação para uma pessoa que é boa de análise, síntese e memorização, que são 3 características cognitivas que tem tantas outras, que pode ser que uma pessoa consiga mostrar melhor o que ela sabe fazendo um podcast, por exemplo. E eu fiz um curso, cara, muito interessante sobre o desenho universal, e no final do curso eu podia apresentar minhas aprendizagens de qualquer jeito. E eu fiz com um grupo lá da escola, né, das lideranças pedagógicas, coordenador, diretor. Assim. E daí a minha colega, que é super assim, boa na escrita e não é muito de sair falando, ela foi e fez uma redação. E eu fiz como se fosse aqui a live, eu gravei eu explicando. E as 2 formas de mostrar o conhecimento foram absolutamente aceitas. Então, é isso também que vem do desenho universal, que a gente tem que ter um pouco mais na minha sala. Nem todo mundo vai levantar a mão e falar o que sabe. Né? Será que o meu professor está criando formas diversas de saber se os alunos aprenderam? Né? Ou será que ele só tem 2 jeitos? Pela observação, e aí vai mais aparecer aquele aluno que não para de falar, ou pela prova, que vai se dar bem um aluno que tem essas características de análise, síntese, que para ele tem facilidade disso. Né? E convenhamos, né? A maioria dos alunos com autismo tem muita dificuldade, a maioria deles tem muita dificuldade com a linguagem expressiva, em registro, né? Eu lembro uma vez que o Gabriel estava na terapia com a fono, e eu achei super bonitinho, assim, e muito claro o que estava acontecendo com ele. Teve uma hora que ela estava propondo alguma coisa para ele e tal, e ele conseguiu falar, conseguiu explicar, não sei exatamente o que aconteceu ali, que ela deu parabéns, é isso aí, Gabriel, tal, e ele virou para ela e falou assim, quando a boca obedece o que a cabeça manda, é muito bom. Né? Eu achei tão didático a forma que ele disse, porque a cabeça dele estava conseguindo pensar, mas a boca não estava obedecendo. Mas a cabeça tem... Exato! Tava aquela bagunceira toda na cabeça dele, ele precisava organizar para falar. Quando a boca obedeceu o que a cabeça estava falando, deu certo. Muitas vezes eles conseguem pensar, às vezes eles até conseguem falar, mas não conseguem escrever. Então, essa flexibilidade na avaliação é extremamente importante. E não significa que você não está avaliando. Pelo contrário, você está avaliando com muito maior profundidade do que uma prova onde todo mundo tem que responder, colocar uma resposta padrão. Por exemplo, uma prova que tenha múltipla escolha, não precisa ser todas as questões de múltipla escolha, mas a múltipla escolha é uma dica. Porque a resposta está lá de algum jeito. Então, quando eu sei a resposta, mas eu só não sei escrever, para muitas crianças, por exemplo, uma prova de múltipla escolha pode mostrar melhor o que ela sabe, porque para ela consegue encontrar a resposta certa, mas ela não conseguiria, talvez, escrever aquilo em um parágrafo. E aí a gente vai ter os educadores que vão falar, Denise, mas não é muito importante saber escrever, vai ter o vestibular, não vai poder ter uma vida sem saber escrever uma boa redação. É assim, gente, tudo isso são objetivos que a gente vai alcançando aos pouquinhos, mas até os vestibulares, e eu estou fazendo um estudo bem profundo de ensino médio agora, já estão aceitando formas diversas de ingresso. Então, assim, o formato vestibular também é um formato bastante ultrapassado.
tá? Então, a gente vai chegando, tem muitas universidades fora que a prova oral vale mais que a prova escrita. Tem universidades que o portfólio do aluno, por exemplo, as filhas dessa minha colega que fez o curso comigo, elas estudaram fora. E ela falou que contou muito serviço social, por exemplo. Lá fora faz muito sentido isso. Aqui no Brasil, o pensamento crítico tem feito também muita diferença, né? Não necessariamente nas universidades, mas quando você entra no mercado de trabalho, você conseguir pensar de forma crítica, você conseguir ter resoluções de problemas de forma criativa, é mega valorizado, né? Muito. E outra coisa, gente, nem são todas as pessoas que vão se beneficiar de cursar uma universidade. E aí podem me xingar o que vocês quiserem, tá bom? Mas existe uma tendência na educação de cursos técnicos que às vezes são de 3 ou 4 anos, é o mesmo tempo de uma universidade, mas que não tem aquele viés acadêmico de mestrado, doutorado, pesquisa, monografia, e sim tem um viés mais prático, né? Então, tem uma leva aí de educadores que já consegue ver para o futuro opções outras que não só entrar em vestibulares que tem esse viés um pouco mais acadêmico. Mas eu não estou dizendo aqui que as nossas crianças com acomodações não vão entrar. Claro que elas vão entrar, se elas conseguirem, puderem, vão entrar. E a gente vai fazer o treino dessas habilidades com os anos. Se a gente achar que até lá a gente não conseguiu atingir, sei lá, uma dissertação, nananana, a gente tem outras possibilidades de servir. De realização profissional, de né? servir a nossa sociedade de trabalho, né? Então, eu acho que a gente também tem que começar a olhar, especialmente aqui, se a gente tiver mães, por perspectivas diferentes, porque senão a gente fica muito pesado, a gente tem que achar que a gente precisa chegar ali daquele jeito dentro da caixa, igual todo mundo fez e que não usou nada que aprendeu na faculdade para trabalhar. E aqui, gente, não estou falando, por exemplo, na faculdade de Direito, algumas faculdades, medicina, muitas delas você precisa passar por ela para exercer aquela profissão. Mas não existe mais só isso, entendeu? Existem outras opções também. O que não quer dizer que a gente vai deixar de trabalhar todas as habilidades de leitura, escrita, enfim, dentro da escola, com as acomodações necessárias. Mas a gente não precisa perder a esperança se o nosso filho também for o melhor da precisa ficar fechado em um único padrão, né? Isso é muito legal. Denise, você falou para mim ontem um outro negócio que eu achei muito importante. Fiquem aí, porque a Denise vai falar no final a respeito de PEI, tá bom? Como que faz, adaptações, o que é o PEI, dica, né? Para vocês entenderem a lógica do PEI, porque a maioria dos professores querem muito saber. Então, se você sabe de mais alguém na escola que está querendo entender melhor o PEI, chama, porque daqui a pouquinho a Denise vai falar do PEI. Você estava falando que quem conhece a educação inclusiva, quando visita uma escola, quando passa em algum lugar, você mata na hora se ali é inclusivo ou não. E que tem coisas que são baseadas em ciência e que são imprescindíveis, que são necessárias, que não tem conversa, que não dá para não ter em uma escola. Você podia dar alguns exemplos de que o que não tem nem discussão, tem que ter? Olha, esses últimos dias eu tenho ouvido muitas pessoas falando que eu sou rígida. E aí eu falei, eu acho que eu sou rígida mesmo com algumas coisas que para mim são inaceitáveis, né? Digamos assim. E aqui, gente, entendam, inaceitáveis para quem já fez capacitação, para quem já ouviu falar, para quem eu já fiz treinamento, para quem está comigo há muitos anos. Então, se eu passar em algum lugar que eu tenho esse trabalho e eu não ver essas coisas, se você eu realmente passar em algum desses 500, 600 professores que você coordena e ver que não está rolando isso, o bicho pega. E isso não está acontecendo, aí eu realmente tenho um ataque cardíaco, uma crise assim de nervoso. E quais são elas, né? A primeira delas é a gente usar recursos visuais sempre, tá? E a gente sabe com certeza que mesmo nas séries de fundamental, não é porque a gente já tem crianças que leem e escrevem que a gente deixa de usar recursos visuais e que essas crianças vão deixar de ler. Esqueçam isso, tá? Visual, você está falando, por exemplo, por exemplo, nos combinados, você põe lá o combinado e põe uma imagem do lado.
do que é o Bom. combinado. Ah, Denise, mas já é segundo ano, eles sabem ler. Não tem problema, eles não vão deixar de ler porque tem uma imagem. E alguém que precisa muito se orientar pela imagem, a gente garante acesso. Mais uma vez, aqui é acesso à informação. Pode ser que o meu filho autista, aqui os meus meninos, eles entendam exatamente os combinados, mas eles demoraram mais para ler e escrever do que as outras crianças. Então, se o combinado tivesse só escrito, pode ser que eles vão errar um combinado, e não é uma questão cognitiva de aprender ou não. O comportamento é eu não tenho a menor ideia do que está escrito ali, né? Perfeito. E ali você está dando mais uma dica. Pode ser desnecessária para alguns, mas pode ser necessária para outros. Então, estímulos visuais, rotinas visuais, seja no canto da lousa, mas se o meu aluno precisa de acomodação, precisa estar na mesa dele, precisa estar no bolso da professora, precisa estar no bolso do profissional de apoio, precisa estar no bolso da secretária da escola, porque ele vai passar lá e alguém precisa, se ele se desorganizar, alguém precisa mostrar para ele o que está acontecendo, né? Que mais? Narrativas sociais, que a gente chamava de histórias sociais, e agora a gente chama assim, eu acho que é o nome correto. Ou seja, eu tenho uma família nova entrando na escola. Eu não preciso saber que grau de suporte o meu aluno tem para eu mandar uma narrativa social dizendo, com as fotos das salas de aula, com as fotos de todos os professores, com as fotos da secretária, com a foto do guarda da porta, dizendo, na segunda eu vou à escola, lá vou encontrar o senhor Jorge, que fica na porta, e manda, né, as fotos. De verdade, eu acho que todas as crianças iriam amar receber uma história social. Então, e acho que não precisaria ter era isso que eu ia tá falar. bom? Na verdade, todo mundo pode ser beneficiado com isso, porque, convenhamos, é meio assustador você chegar num ambiente onde você não conhece nada e ninguém, né? É para todo mundo. Assim, mesmo que você goste de surpresa, eu sou uma pessoa que adora socializar, mesmo que quem eu não conheço e tal. Mas você chegar em um lugar onde você não tem nenhum referencial é assustador para nós que somos adultos, que vivenciamos um monte de coisa, que sabemos socializar e tal. Agora você chega como um adolescente ou uma criança pequena, que você está, né, numa escola diferente, com pessoas que você ainda não conhece, é uma referência isso. Adorei. Ok, eu sofro muito se eu vou num curso novo, assim. Eu não sou tão social, eu acho. Aí eu já chego, eu fico muito nervosa, é muito ruim. Então, imagina, todo aluno se beneficiaria. Porque sabe por quê, gente? Mais uma vez eu vou dizer. As práticas baseadas em evidências para o aluno com autismo na escola, e é dessas que a gente está falando aqui, bastante específicas agora, todas elas são baseadas em práticas, todas elas são amparadas pelas práticas baseadas em evidência na educação. Nenhuma delas é uma prática... Nenhuma delas é terapêutica. A gente está falando de educação, a gente não está falando de terapia. Não, as estratégias da análise do comportamento aplicada são estratégias de ensino e aprendizagem. Mesmo quando os nossos alunos estão em terapia, aquelas coisas que os terapeutas estão fazendo é um ensino de uma habilidade. E que, às vezes, numa criança neurotípica, aquilo... ele aprende por olhar em volta, por copiar, imitar. E o nosso filho, o nosso aluno com autismo, pode ser que ele não consiga ainda. Então, a gente vai ter que ensinar uma habilidade que talvez uma outra criança desenvolveu sem precisar de um ensino formal. Tá. Então, o que o terapeuta está fazendo ali, pelo menos o analista do comportamento, ele está ensinando uma habilidade. Aquilo é uma terapia de aprendizagem, tá, gente? Então, é importante a gente falar isso, porque eu sei que nós mães ficamos muito tristes quando a gente descobre que o tratamento que os nossos filhos devem receber é algo que eles vão ter algum reforçador, às vezes é um reforçador arbitrário, uma comida, alguma coisa, e a gente não gosta, a gente fica triste. A gente quer que o nosso filho aprenda e fique feliz pelo simples fato de aprender. Todo mundo quer, e eles vão chegar lá. Mas muitas vezes eles não conseguem aprender informalmente ou naturalmente algo e precisa vir desse jeito formal. O que também não quer dizer que precisa ser uma mesa estruturada, dura. Uma criança presa num cantinho da sala. Tem a mãe na sala, tá, gente? Isso também não é boa prática. Então, não é isso que eu tô falando também.
Olha, Cal, também acho que é muito importante a previsibilidade, primeiro, depois, rotina visual, pode ser para todo mundo. Tudo que eu estou falando aqui, se você acha que você não quer fazer só para o seu aluno com acomodação, então faz para todo mundo vai amar. Você sabe que você falou ontem para mim que em alguns lugares que você faz essa capacitação e tal, depois de pouco tempo tem alguns professores que te trazem o feedback, né? Eu achei que eu ia fazer, conta melhor isso, né? Eu achei que eu ia fazer isso só para o meu aluno com autismo e de Foi repente muito legal, porque quando eu comecei a capacitar a minha equipe das escolas, né? Há um tempão lá atrás, a gente, todo mundo, acho que até eu, a gente estava achando que a gente estava capacitando para criança neurodivergente. No entanto, a gente começou a perceber, e era uma fala das professoras constante e comum, nossa, Adê, mas a real é que ajuda todo mundo, né? A real é que se todo mundo tiver essa dica ou essa previsibilidade, acho que. Então a gente pensava muito, puxa, não faz mal para ninguém, ajuda muito aquele que precisa e faz bem para todo mundo. Então, por que não tem não? por que fazer. Por que não? Né? E depois, com os anos, o que eu consegui chegar à minha conclusão é que exatamente porque são boas práticas na educação que amparam as boas práticas da educação especial. Então, não tem por que não dar certo com os outros. Talvez o que a gente chegue à conclusão, e é um pouco triste, mas é para a gente se mexer, né? É aquela É emoção diagnóstico. tristeza que faz você se mover, né? Que é Uhum. assim, a gente precisa ainda aprender bastante, a gente precisa ainda abrir muito a nossa cabeça para as práticas educacionais que hoje, já amparadas pela ciência, muitas vezes a gente não faz nem as que são básicas para todos. E aí, quando chega um aluno de inclusão, fica muito difícil, porque a gente já não faz quase nada, a gente trabalha para aquela média da sala, que, na minha opinião, é inexistente. Eu tenho salas diversas e eu não consigo preparar uma aula para uma média, porque para mim já não existe mais isso, né? Mas a gente ainda não tem muito claro o desenho universal, a gente não tem muito claro que a contribuição da neurociência e do amparo comportamental para as práticas pedagógicas, a gente ainda tem muito preconceito com algumas coisas. Então, isso atrapalha tudo, porque na hora que chega o aluno de inclusão, eu tenho que partir antes do zero. Eu vou ter que estudar coisa que eu já devia estar fazendo até com os meus alunos neurotípicos, com todo mundo, né? Então, às vezes é aí que pega a coisa. Outra coisa, Cá, que eu gosto muito de falar é a comunicação aumentativa e alternativa. Então, não consigo aceitar uma criança que não está se comunicando bem ou não ter algum elemento, algum instrumento de comunicação alternativa com baixa ou alta Alternativa é aquelas figuras de comunicação, ou um tablet, ou algum desses instrumentos que não seja o verbal. Isso, não precisa ser tablet e celular, pode ser impresso mesmo, que eles chamam de baixa tecnologia, né? E sei que cada aluno pode usar um diferente, porque nós temos diferentes meios de fazer, de estruturar uma comunicação robusta, mas assim, nós temos que estar abertos para aprender. Então, vem a fono, explica aqui o que é para eu fazer, me dá o que eu vou pendurar no meu pescoço, né? Então, eu já fiz aqueles... não deu muito certo, mas depois eu achei outro jeito, mas teve uma vez que eu fiz um chaveirinho com inúmeras figuras que estavam relacionadas à escola para todos os funcionários. Desde a pessoa da limpeza, até o porteiro, até a moça que fica na secretaria, até todos os professores, até eu, até todo mundo. Porque se eu encontro no corredor, então como eu me comunico? Né? Então, só que daí eu fiz muita figura. Essa é a escola inclusiva, além da aula, inclusive, é a escola, né? Porque o aluno sai da sala de aula, ele vai para a igreja, ele entra, ele sai, né? Esse é um sinal. Quando você entra numa escola e vê algum rastro de comunicação aumentativa alternativa, seja figuras, nos meus banheiros todos eu tenho rotina de lavar as mãos e rotina de limpar, de se limpar. Legal. Tem colado em todas as portas
dos banheiros. Quem não Todo... precisa, só não seguir. Quem Aí, precisa tem lá a rotina. E a rotina de escovar o dente, passo a passo. Pego a escova, abro a pasta. E é para todo mundo, mas o meu aluno com TEA vai precisar com certeza. Mas eu duvido que os meus outros alunos não façam a escovação do dente olhando a rotina que está ali, né? Uhum. O PEI, que eu acho que a gente pode falar se Muita você quiser. calma, E eu acho guarda o peito. um cantinho sensorial, uma caixinha Boa. sensorial, com uma bolinha, com uma massinha, com um velcro, com aqueles quadradinhos, com qualquer coisa que você vai na 25 de março e compra uma caixinha sensorial ou faz um cantinho de leitura, um cantinho sensorial. Um cantinho sensorial é um cantinho com texturas diferentes. Ou até se for um cantinho mais quietinho, já é um cantinho sensorial, porque o meu aluno ele precisa poder pedir um tempo daquele tanto de estímulo. Você me dá 5 minutos? Porque Exato. isso vai evitar muitos comportamentos disruptivos quando eles estão escalonando ali, não aguento mais isso daqui, e aí pode ter um comportamento mais disruptivo, quando na verdade ele podia ter pedido, me dá 5 minutos. Né? E o meu professor Você sabe que... precisa autorizar esses 5 minutos. Né? Ele não pode falar daqui a pouco, porque daqui a pouco a gente vai já para o Já pode ser tarde demais e ele explodiu tudo Não, aquilo. Se o meu Gabriel aprender a pedir e pedir adequadamente, o tempo precisa ser dado de imediato. Né? Então, essas são coisas que não dá para o professor falar já. Não é já. É agora, é já mesmo. Exato. Você sabe que você falou dessa questão de poder sair para dar uma acalmada. Isso hoje em dia, o Gabriel tem poucas. Ele traz poucas necessidades diferentes dos outros alunos e tal, mas ele tem essa questão que de vez em quando o negócio está muito tenso para ele precisa sair. E aí ele sabe e já tem o combinado, eu até falo para ele, você não vai pedir para sair, você vai avisar o professor. Professor, eu preciso sair, e normalmente ele vai para a sala da coordenação, onde ele tem um amigão dele, que é o Kennedy, beijo Kennedy, o Kennedy é amigaço dele, e quando ele tem problemas de amizade ali, confusão entre amigos, ele corre para uma outra pessoa, que é o Sidney, que cuida de toda essa parte da molecada. São 2 pessoas de segurança que ele procura ali. Exato, ele conversa, ele chora, ele fica nervoso, ele fica bravo, passou, beleza, vamos voltar para a aula. Aí o Gabriel volta para a aula. Então, é muito importante os professores terem essa percepção de que, às vezes, os alunos precisam de um tempo. Exato. Porque tá borbulhando tudo aqui, né? E se não botar para fora, explode. E aí, quando explode, normalmente é ruim. Sabe como que os outros fazem? Ô, professora, eu posso no banheiro? Ô, professora, eu posso beber água? Ô, professora, eu posso pegar meu livro que eu esqueci lá no negócio lá fora? Então, assim, a gente também precisa. Todo mundo precisa. Só que, às vezes, eles não sabem pedir. Às vezes, o tempo deles é um pouquinho maior. E, às vezes, precisa ter um acolhimento mesmo nesse tempo. Seja a caixinha sensorial, seja os profissionais de suporte e apoio, que lá na escola eu também tenho alguns profissionais que a gente chama de suporte, que eu consegui, quando a escola era pequenininha, não conseguia ter, mas agora eu já consegui ter. Então, ajuda muito, muito, muito. E é uma referência afetiva para eles também, né? E, às vezes, se você não tem aí na sua escola, pode ser a coordenadora, pode ser uma secretária querida, bacana. Ixi, o que eu tenho de aluno que vai lá, fala que tá com dor de barriga só para ficar com elas lá. Sabe? O Gabriel tem esses 2, essas 2 pessoas de extrema confiança dele. Tem outros funcionários na escola, mas quando o bicho pega, quando é questão da classe, de matéria, de demanda educacional, ele procura um. Quando é demanda social, confusãozinha entre amigos, ele procura outro. E pra gente é uma segurança muito grande, porque é alguém que ele confia, né? É isso, cara. É isso, sim. E precisa ter recursos, até deles poderem pedir... enfim, para se precisar até ligar para a mãe, ou estiver passando, às vezes eles têm pouca sensação do corpo, às vezes tá com uma dor de barriga, às vezes tá com dor de garganta, se é muito pequenininho, eles não vão saber te falar isso, né? Talvez nenhum deles, mas a criança com TEA mais ainda.
Então, assim, não dá para a gente falar já já, espera só um pouquinho, daqui a pouco todo mundo vai, então você espera. Isso realmente é uma acomodação específica e ela precisa acontecer. E uma das aprendizagens importantes para o nosso aluno com TEA que está entrando num ambiente coletivo, que é a escola, ou seja, ali não tem a mãe, o pai, o cuidador, o avô, ali é um grupo de crianças sendo cuidado por professores que não têm relação familiar. Então, é todo um novo espaço, né? É todo um novo desafio. E aí a gente precisa ter um amparo maior para eles saberem o que fazer quando precisar. Então, isso também é um ensino que a gente tem que fazer logo de cara. É quase como um pré-requisito para estar na escola. Poder pedir meu tempo, poder falar se eu estou me Mesmo que não sentindo mal. falha, às vezes eles usam as fichinhas, né? De, ou o tempo, ou relógio, qualquer simbolismo que para vocês faça sentido, né? Muitas vezes ele entrega aquela fichinha Outra que ele precisa dar um tempo. estratégia comportamental que todo mundo usa, timer, tempo, Uhum. 5 para isso, 10 para aquilo, vai avisando quando o tempo está acabando. Uhum. Hoje em dia, os mais velhos, eles usam até esses relógios digitais Uhum. com tudo que eles precisam para regulação emocional, Uhum. o relógio vai avisando, a cada X tempos você tem que respirar 5 vezes, ou peça um tempo para o seu professor. Eu tenho um Aham. aluninho que ele nem era brasileiro, ele não mora mais aqui também, já foi embora. E ele usava esse relógio aí, que falava para ele, peça um tempo, peça para beber água, porque a gente fez uma linha de Interessante. base e a gente conseguia saber qual era o tempo que ele aguentava até começar a escalonar. Então, Concentração dele. e é super apropriado, porque é um relógio, todo mundo usa, ele não vai precisar. Então, conforme eles vão crescendo também, todas essas estratégias, dicas visuais, eles também podem ir se transformando na agenda do celular, no e-mail, no relógio, né? Quem de nós não precisa? E eu não estou falando assim, Cá, que não seja difícil, que a gente não tenha que ter um olhar individualizado. A educação especial, a característica dela é olhar individualizado e acomodação de currículo individualizada para aquela pessoa, né? Mas também não quer dizer, e é isso que eu queria que as pessoas que estivessem aqui entendessem, que essa pessoa é tão diferente assim da gente ou dos Não outros. é tão difícil quanto parece. Entendeu? Todas aquelas ações e atitudes que acontecem com aquele aluno autista, acontece com você também. Talvez em graus diferentes, talvez você tenha mais Intensidade recursos, diferente, né? porque são comportamentos humanos. Nenhum autista emite comportamentos extraterrestres. Você entendeu? Então, tudo que está acontecendo ali com aquela pessoa acontece com você também. Mas pode ser que você, neste momento da sua vida, tenha mais recursos do que ele naquele momento, né? Perfeito. Então, é importante a gente fazer uma acomodação. Inclusão não é caridade, então não é você aceitar a matrícula e deixar o aluno lá no cantinho da sala. Na escola particular, isso é mais grave ainda, porque o pai está pagando, então caridade que você recebe dinheiro e seu filho fica lá no cantinho da sala. Inclusão não é imprimir um monte de ficha da internet, mandar a criança pintar enquanto os outros estão fazendo outra coisa, isso também não é inclusão. Inclusão, gente, não é, mas todo mundo gosta dele, ele tem muitos amigos, pelo menos a parte social está garantida. Não, isso não é inclusão, isso não são serviços educacionais de qualidade prestados. E a gente está falando da particular, que é o meu universo, mas eu também já fiz palestras e treinamentos e consultorias para as escolas públicas, e como nós somos humanos, os nossos problemas são muito parecidos, tá? Claro que a escola particular pode ter mais recursos, não são todas que têm, pode ter ou pode também não ter, tá bom? Mas os problemas... Tudo que você está trazendo são estratégias, são ensinos, são dicas que até agora a gente não falou de comprar absolutamente nada. Nada. São ferramentas e materiais que toda escola tem. Se você não puder plastificar uma rotina visual, pega todo dia uma folha sulfite e desenha.
Aliás, Usa durex, gente. Compra aquele durex mais grosso, passa durex de um lado e do outro, você faz uma plastificação meia boca, mas resolve. Que tenho questão atencional, eu amo ver alguém desenhando. Se alguém falar comigo desenhando, sabe esses vídeos de TikTok? Que a pessoa vai falando e desenha. Eu presto atenção em tudo. Para mim é incrível. Porque o lápis, aquele movimento, ele ativa uma atenção que para mim é difícil. Então, assim, são estratégias... Aqui nós estamos falando de problemas humanos. E problemas humanos nós temos hoje em todas as escolas. Inclusão é uma questão social. A resolução dela é estrutural. Desde a gente entender que a deficiência ou a diversidade é parte da experiência humana e se preparar para... Por que rampa ela é construída hoje na arquitetura como para pessoa com mobilidade reduzida? Então, o cara faz a construção inteira e ele... Ah, meu Deus, tenho que pôr a rampa ou elevador. Amigo, para que você não faz só rampa? Porque rampa sobe eu, sobe você e sobe a mobilidade reduzida. Só que a gente ainda faz tudo de escada e reclama porque tem que pôr a rampa. Então, assim, a perspectiva das diferenças, ela é errada, porque a gente acredita que tem uma média de pessoas que são todas iguais. E não tem, entendeu? A porcentagem de pessoas com mobilidade reduzida, dislexia, autismo é gigantesca, autismo é gigante, e por isso que está fazendo esse barulho. E que bom, né? Que sirva para a gente poder olhar a experiência humana diferente, né? Porque é que os arquitetos não planejam todas as rampas e faz... Você sabe que desenho universal existe na arquitetura também, né? Isso. Faz parte, inclusive, da Lei Brasileira de Inclusão, essa questão da acessibilidade, e o desenho universal é esse, exatamente, onde você não manda uma pessoa que tem mobilidade reduzida entrar pelo fundinho da construção e todo mundo pela frente. É onde todo mundo tem acesso da mesma forma. E é isso na educação. Muita calma agora, porque a gente vai entrar, acho que no assunto que todo mundo mais quer saber. Tem um tanto de gente mandando mensagem, vai ficar salvo, fiquem tranquilos. Depois vocês compartilham com a escola, com o professor, com o vizinho, com o papagaio, com quem vocês bem entenderem. Vocês podem repostar, vocês podem baixar o vídeo, fazer recortes e mandar em pedacinhos. Marquem a gente para a gente passar para agradecer, tá bom? Então, o Te Ajuda a Aprender, o Autismo Legal, vocês marquem com quem vocês quiserem. E tem muita gente falando, seria muito bom, na escola do meu filho não acontece isso e tal. Gente, presta atenção, quem assistiu até agora percebeu que tudo que a Denise falou são coisas possíveis. Não é nada de outro mundo, ninguém precisa fazer pós-graduação, ninguém precisa fazer mestrado, doutorado para conseguir fazer o que ela está falando. É entender a lógica da coisa. Lembra que eu sempre falo da tal da lógica jurídica? Ela está ensinando a lógica da educação, por isso que eu falei, sabe, a questão de transformar coisas complexas em coisas simples. Então, eu trouxe a Denise aqui com todo esse potencial, porque ela consegue traduzir isso. Agora, vamos lá. Vamos falar de PEI. Vamos falar de PEI. A gente fala tanto do PEI, né? E muitos professores ficam desesperados quando os pais começam a cobrar o PEI, porque a maioria deles nunca viu, acha que é um negócio do outro mundo, não sabe como fazer, fala que não tem, que, enfim, a gente fica nesse bololô todo, essa bagunça toda, porque, na verdade, as pessoas não entenderam a lógica do PEI. Então, eu sei que existe um modelo, qual é a essência do PEI, para que o PEI serve, e que o povo, quando entender o que é PEI, né, vai perceber que tem muita gente fazendo parecido, mas que não sabe que é essa essência do PEI. Então, o PEI, para quem não conhece, acho que aqui todo mundo deve conhecer, mas é o Plano de Ensino Individualizado, ou Plano de Estudo Individualizado, né? Acho que tem vários nomes, até outros, que vocês podem ouvir. Também, eu vou provar para vocês que estava no meu bloquinho, como estratégias fundamentais. Ele está aqui também, só que como a gente ia falar dele depois. Outra coisa que para mim não é aceitável, né? A gente ter uma criança um aluno, não vou falar criança, gente, porque eu tenho fundo de 2, eu tenho médio, se eu chamar eles de criança... Eu tô muito bravo com você falar que eles são crianças, viu? É queimar então, tudo. Me matar completamente. Então, a gente vai verdade que você está falando de criança.
Então, a gente tem um aluno com acomodação curricular, que necessita de acomodação curricular ou modificação curricular, a gente não pode perceber isso e tentar ali, sozinho, no nosso dia a dia de professor, de diretor, de coordenador, no meu planejamento do dia a dia, falar, isso funciona melhor, isso funciona melhor, tá? A gente vai precisar se organizar, porque para a gente saber se houve evolução ou não das intervenções, das estratégias de ensino e aprendizagem que eu escolhi para que o meu aluno que precisa de acomodação aprenda, para eu saber se ela adiantou ou não, eu preciso ter um registro claro, não só do qual é o meu objetivo de aprendizagem, mas o qual é o meu, como que eu posso falar? Outcomes. Qual é o que eu espero que ele faça no final? Ou seja, meu objetivo. Não, a ação que me mostra que ele aprendeu. Então, Tá. Quando eu defino, por exemplo, eu peguei um aqui de modelo, tá, gente? Mas quando eu defino um objetivo que está aqui, eu peguei da Base Nacional Educação Infantil, tá? Explorar e descrever é um objetivo para crianças, alunos de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Então, mais ou menos de 2 a 4 anos, tá? Diz assim, explorar e descrever semelhanças e diferenças entre características e propriedades dos objetos. Textura, massa e tamanho. Oi. Parece então, super complexo até. E a gente está falando aqui de uma criança de 2 a 4 anos. Então, quando eu leio isso na Base Nacional, e aqui, gente, de novo a gente vai voltar para a estrutura curricular da educação brasileira. A Base Nacional, e ela desde 2018, ela está aí para a gente, para todo mundo, mas antes a gente tinha parâmetros curriculares nacionais que eram ainda mais generalistas e mais difíceis de entender o que era para ensinar. Mas agora a gente tem essa lista gigantesca de conceitos, não vou nem falar conteúdos, porque às vezes são conceitos... Mais complexo que o conteúdo, de fato, né? Complexo, a gente precisa entender. Quando a gente está falando de semelhanças e diferenças, tem um monte de aprendizagens que deveriam ter acontecido antes disso. Quando a gente está falando de explorar e descrever, eu estou achando que a minha criança fala, né? Descrever, ou então, né? Aqui eu estou entendendo que eles estão falando... Ela não vai conseguir escrever, então ela tem que falar, né? Ou então, com certeza. E aqui eu estou falando de textura, massa e tamanho, mas óbvio que para uma criança de 2 a 4 anos vai ser algo como suave, grosso, grande, pequeno, fofo, duro, pesado, leve, né? Não vai ser conceitos mais complexos dentro desses conceitos matemáticos, tá? Isso é matemática. Tá, gente? Aqui, pra gente, então, descrever objeto, textura, então pode estar dentro de ciências ou matemática. E aí, o que eu vou fazer no meu PEI? Primeiro, eu deveria ter isso para todos os alunos. De novo, não dá para um professor da educação infantil achar que isso daqui vai conseguir guiar a prática dele. E aí começa o problema, Cá, porque as escolas já não têm, tá bom? O máximo que elas vão ter é a base. Eu juro para você, com mais de, sei lá, eu sou um pouco mais velha, então quase 30 anos na educação, eu acho muito difícil um coordenador conseguir verificar vertical e horizontalmente toda a base nacional da escola. Então, eu tenho o meu coordenador de educação infantil. É muito difícil ele pegar lá o meu G1, G2, G3, G4, G5. O G1 posso ter 2 ou 3 grupos, o G2, 2... Então, ele vai ter que pegar, sei lá, X número de salas para 1 milhão de conceitos que estão descritos na base. E como que ele faz o controle se o meu professor conseguiu dar tudo aquilo que está na base ou não, né? Então, as escolas, elas, antes de tudo, antes delas abrirem, elas deveriam ter feito uma organização curricular, selecionando da base aquilo que elas entendem e que conversa com o projeto político-pedagógico ou com o plano escolar delas e selecionar os conteúdos que dali ela vai usar. Porque todos não vai dar, a gente sabe, e porque ou eu faço todos, mas alguns eu vou fazer mais superficialmente, vou passar por eles,
outros eu vou fazer mais profundamente, e as escolas mais socioconstrutivistas e transdisciplinares, elas vão tentar unir todos num tema único que vai desenvolver. Eu não vou trabalhar a Vai textura trabalhar um separada todo. dos meus conteúdos de linguagem ou de estudos sociais, eu vou tentar estudar a água, o circo, os insetos, e dentro do meu tema insetos, circo, água, qualquer que seja, eu vou trabalhar com textura, massa e tamanho, tá? Só que tudo isso precisaria ter uma organização curricular prévia. As escolas não têm. Então, quando a gente chega lá, e aqui eu tô falando mãe, porque quando chega na minha escola eu tenho, tá bom? Mas eu tô falando mãe. Eu cheguei lá e falo para a escola, eu preciso de um PEI, a escola gela. E eu tô sendo educada, tá, gente? Porque eu queria usar uma palavra mais feia aqui, mas eu não vou falar. A escola gela, gela. Entendeu? Porque ela falou, meu senhor amado, o que é PEI? O que eu vou escrever nesse PEI? Quando, na verdade, se você já tivesse estruturado os seus conteúdos curriculares, não é toda escola que não tem, tá, gente? Algumas têm, mas são poucas. Você ia pegar este daqui, que é o que eu li para vocês, explorar e descrever semelhanças, e o teu PEI vai ser o seguinte, você vai colocar lá o objetivo de longo prazo, que é este, você vai copiar e colar, se você selecionou que é esse, e você vai trabalhar massa, textura e tamanho. Né? Tá. Mas veja como também... Bom, mas depois eu falo isso. É que tem muita coisa questionável na base, né? Para mim, o verbo descrever não está apropriado aqui pela faixa etária, tá? Mas tudo bem. Então, a gente vai pegar esse conteúdo que está aqui, a gente vai colocar lá no objetivo de longo prazo. Para mim, isso aqui já tem uns 10 objetivos aqui dentro. Então, explorar é um por si só. Eu sei se a minha criança com TEA faz exploração do ambiente, e aí eu vou ter que cortar em pedacinhos menores ainda. O que é explorar? Caminhar e mexer nas coisas. Sei lá, você tem que definir. Porque é isso que eu estava chamando, de outcomes. Qual é a ação que mostra que meu aluno está fazendo aquilo que eu propus no plano? Porque senão eu vou avaliar o quê? Porque o que acontece muito na escola é que o professor avalia via o olhar dele. Então, ele coloca lá como um objetivo explorar os objetos. Para ele, um aluno que caminhou pela sala e olhou e pega e tira da prateleira e põe para a prateleira, está explorando. Mas a exploração de um aluno com TEA pode ser diferente. Pode ser... Porque, de repente, ele está pegando aquilo e está batendo no outro, ele não está explorando. Ele pode estar fazendo uma estereotipia, por exemplo, sonora, se ele ficar batendo no outro. E ela pode achar que ele está explorando. Né? Ou então ele pode estar explorando via um vídeo que ele assiste 1000 vezes e que a professora está achando super inútil, vamos tirar da tela, mas ali, de repente, pode ser porque o vídeo ele vem com imagem, ele vem com palavra, às vezes para o aluno mais velho ele vem com legenda. Então, assim, pode ser um instrumento muito interessante de exploração o vídeo, né? Então, este professor, ele precisa definir o objetivo de longo prazo, que normalmente é copiado e colado da base, porque é o oficial do nosso país, e é este que deveria estar, a gente deveria estar sob o controle destes conceitos e conteúdos. Depois a gente vai quebrar ele em pedacinhos menores, o que a gente chama de task analysis ou análise de tarefas. E que na educação, para quem não quer se amparar na análise do comportamento, a gente chama isso, a origem dessa teoria tem 50 anos, ela é mais antiga do que o desenho universal, e ela se chama taxonomia de Bloom. Tem uma pessoa que colocou no comentário isso, né, que você estava falando da taxonomia. Isso, legal. Quem colocou, nota 1000, porque a taxonomia de Bloom, e eu até deixei ela aberta aqui para eu poder ler, ela tem 6 etapas do que seria a nossa evolução da nossa aprendizagem, digamos assim. Vamos pensar que a primeira etapa é você lembrar. E o professor, ele ensinou alguma coisa e você se lembra, tá? É a primeira etapa. Como eu sei que meu aluno lembra? Se ele vem e comenta comigo na aula que vem. Puxa, cara, mas você só deu um jeito de falar quem lembrou? E se eu lembro, mas não falo? E se eu lembro, mas...
Então, de novo, aí agora a gente cai lá no desenho, que a gente vai entender depois onde isso entra no PEI. Então, quando eu pego a minha pirâmide de Bloom e eu vejo as 6 fases da aprendizagem, então vai desde lembrar até compreender o conceito, depois aplicar, porque se eu compreendi, eu generalizo e eu consigo usar ele na minha vida. Depois que eu consigo usar, eu consigo analisar com dados, bem friamente, gráficos, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se eu quero mudar. Depois eu consigo avaliar se eu quero fazer daquele jeito ou de outro. E, por fim, eu consigo criar, né? Que é o pós-doc lá. O cara que sabe tudo daquilo e ele cria uma coisa nova baseado no tanto de conhecimento que ele tem. Então, quando a gente fala em fazer um task analysis, né? Quando a gente fala em diminuir esses objetivos, então, lá no meu PEI, eu vou pegar esse lá, aquele grandão lá da base, que é o explorar e descrever. Vejam bem, explorar, descrever semelhanças e diferenças, ele é, na minha pirâmide aqui, o 4º passo, porque para comparar, eu tenho que fazer análise. Verdade. Eu só posso comparar 2 coisas se eu entender as características de uma e da outra. Só assim que eu posso perceber que são diferentes. Isso. E provavelmente uma criança de 2 a 4 anos tem pouco essas habilidades, tá? Ainda são habilidades muito começando para elas. Uhum. Então, eu desceria para o meu aluno com TEA ou alguma acomodação, eu desceria lá para o 1, que quando eu penso em lembrar do conteúdo, eu estou falando de relatar, falar, encontrar, apontar, mostrar. Então, eu vou pegar aquele mesmo objetivo, explorar e descrever, e eu posso colocar assim, me mostrar diferentes objetos da sala. Porque mostrar é fase 1 dos verbos da nossa cognição ali que o Bloom descreveu pra gente. Então, para você fazer teu PEI legal, você vai precisar da base, você vai precisar de um triângulo da taxonomia do Bloom, que você vai pôr na internet, você vai achar um montão. E aí você vai pegar os grandes objetivos, vai cortar ele em pedacinhos pequenininhos. Quais são os passos? Se você achar que precisa cortar ainda antes de mostrar, por exemplo, levantar, apontar, sei lá, pode ser isso. Você que vai definir, porque você vai ter um tempo que você conheceu o seu aluno, né? Então, você vai lá, vai pegar na taxonomia, você vai descer a escadinha da pirâmide, você vai começar na base dela. Estou dizendo aqui uma criança da educação infantil. Poderia ser que você vai descer um só. Não sei. Você vai olhar lá qual verbo é melhor. Aonde o seu aluno consegue chegar de boa. E depois você vai subindo. E que seja também desafiador, porque ninguém é café com leite na vida. Então, você vai botar lá um que você acha que você vai desenvolver com ele, não um que ele já faz. Um que seja um pouco a mais do que ele já faz. E aí, a outra coluna do teu PEI vai ser quais são as estratégias de ensino e aprendizagem que você vai usar para aquilo. Então, se eu coloquei aqui que ele vai mostrar, ele sabe imitar? De repente, ele não sabe. Então, eu posso até colocar isso no meu PEI, ensinar a imitação. Vamos lá ver o VB-Map dele, se caso ele tenha. Mas se ele não tiver, tudo bem, você vai perceber se ele sabe ou não. E aí, qual estratégia eu vou usar? Eu vou usar visuais? Eu vou usar, sei lá, dicas? Sei lá. Eu vou usar modelação? Eu faço, ele faz depois? Eu vou lá na Minha vez, e mostro, olha, esse é tão pesado. Ai, meu Deus, esse é pesado. E eu dou para ele. Então, qual é a estratégia que a gente escolhe para um aluno de 2 a 4 anos que tem uma acomodação curricular do conceito EUI2, ET01 da Base Nacional, que vai virar passo a passo menor, e você, professora, é a melhor pessoa para dizer quais são esses passos, o que precisa para um aluno descrever. Aff, Maria, precisa tanta coisa, então para mim aqui está na idade errada, mas faz de conta.
tá? E então você vai colocar lá e depois você vai colocar qual é a estratégia. E aí você vai encontrar naquele documento que a gente tem já traduzido para o português, boas práticas, práticas baseadas em evidências para alunos ou crianças, adultos e adolescentes com autismo, que a gente pode deixar o link para vocês. E lá a gente tem as boas práticas, que foi o Instituto Clearinghouse, que publicou e que duas pessoas maravilhosas que eu rezo para elas todo dia traduziram, né? Então, hoje é acesso. Tradução é inclusão, é acesso. A gente consegue ter acesso a uma informação que em inglês estava bastante difícil. E aí, depois, no final, uma outra coluninha lá, pensa numa tabela de Excel, você precisa colocar como você vai mensurar que o meu aluno aprendeu. Então, todo dia eu vou fazer uma marquinha se ele conseguir ir até a estante e me imitar quando eu pego um objeto pesado e ele faz também esse movimento do pesado. Se ele se dirigir à estante, pegar algo pesado e fazer assim para mim, eu estou entendendo que ele aprendeu. Então, Legal. gente, o PEI, a beleza dele é o teu nível de descrição. Porque você, professor, tem claro qual é o grande objetivo que você quer chegar lá no final, e pode ser naquele ano ou no outro, tanto faz, mas você tem os objetivos menores que estão mais alcançáveis e acessíveis, só que você não vai, nessa hora que você está trabalhando textura, massa e tamanho, você não vai trabalhar massinha. Pode ser textura, vai. Você não vai trabalhar, você não vai colocar ele fazendo outra coisa, por exemplo, imprimir ligue os pontos da internet. Porque ligue os pontos é matemática. Não tem nada não tem a ver com a textura, com... Isso. Você pode ter os outros alunos sentados numa roda de conversa super tagarelando sobre massa, textura e tamanho, e você pode ter o seu aluno com TEA ou outra condição indo até uma prateleira, pegando e fazendo esse gesto para você. Cada um está mostrando que aprendeu do seu jeito. E aí você pode analisar que ele fez esse gesto para você repetidas vezes, então você considerou a aprendizagem concluída. Você vai fazer uma manutenção dessa aprendizagem para sempre. Sempre que a gente vê, até em casa, você vai no supermercado e fala, caramba, esse saco está pesado. Então, ele vai começar a generalizar o pesado, o leve, o macio e tudo mais. E aí você vai alterando esse plano de acordo com que você vai atingindo esses objetivos. E aí no plano você vai fazer por área, por idade, e você pode incluir também objetivos terapêuticos, porque a gente faz o plano em conjunto com a equipe do aluno. Se o aluno não tem equipe, você mesmo faz, tá tudo bem, ok. Faz do teu melhor jeito e converse com a mãe, inclua os objetivos da família também. E aí você até orienta a mãe, se for no supermercado, dá para ele e fala, tá pesada, né? Vamos... De contar um negócio, quando o Gabriel era pequenininho, quando ele estava indo para a escola, né, e ele não tinha o acompanhante, a gente optou por tentar que ele ficasse só com algumas adaptações e tal, e as meninas mandavam para mim todo dia na agenda o que elas tinham trabalhado. Então, leve e pesado, o azul e o amarelo, o número 1 e 2, e em casa tudo virava o pesado, o leve, tudo virava o amarelo e o azul, tudo girava em torno do 1 e do 2. Então, eu reforçava isso. Isso é um negócio super simples, que a gente pode solicitar, né, para a escola. Uma outra estratégia comportamental que, claro, ela é toda estruturada e mais complexa do que isso, mas é uma intervenção naturalista, porque o pai, ele vai fazer como pai, né? Então, é maravilhoso a gente generalizar, o pai ajuda esse aluno a generalizar, né? E a gente consegue o resultado muito mais rápido. Só que a gente precisa medir. Porque senão o que acontece e é comum é o PEI ser o mesmo para sempre. O aluno já fez lá, testou. Ou eu tenho um PEI para a primeira série, um PEI para a segunda série, um PEI para a terceira, e aí todo aluno com necessidade de acomodação, eu entrego o PEI, tá? Então eu levo ele do primeiro ano para o segundo ano. É muito comum que haja muitas modificações no início do ano, mas é um registro que eu levo sempre. E como ele é digital, eu vou apagando, né? Eu vou apagando e colocando novos. Eu fiquei preocupado que alguém colocou, gente, aqui colocou, então na escola pública é impossível. Não é impossível, porque os professores da escola pública podem ser professores muito bons, eles querem muito resolver, porque pensa, gente, para eles também não é bom
ter um aluno na sala que você não sabe o que fazer. E eles têm a base, todo mundo tem a base nacional na mão. Então, se a gente explica para eles que tem algumas estratégias interessantes para usar, visuais, nanana, eles vão se organizar. Se a gente falar para eles que eles vão pegar os grandes objetivos da base e fazer com que a gente descreva ele em passos menores, né? O que não dá na escola. Não dá para a gente colocar aqueles que, às vezes, quando tem pessoal da equipe terapêutica, faz, por exemplo, com ajuda, sem ajuda, sabe aquele registro minucioso? Esse não dá, porque a gente tem ali um montão de criança rolando, né? Mas você pode colocar lá no seu PEI que a sua forma de colher dados de se o meu aluno aprendeu será se ele fizer esse gesto para mim todos os dias. Entendeu? Você não vai precisar colocar tão específico, porque eu já tentei e eu vi que é humanamente impossível, né? Porque aí você está fazendo isso, outro aluno chama, esse mesmo aluno de ajuda. Aí a gente quer exagerar muito nos detalhes, a gente acaba não conseguindo fazer. O importante são coisas que, de fato, são possíveis, né? São importantes, são necessárias e possíveis o suficiente para você ter resultados visíveis. A família vê a diferença, os colegas veem a diferença, os professores veem a diferença e percebe que tudo que foi falado até agora, você não precisou comprar absolutamente nada. Você precisou entender a lógica. Lembra que eu falei para vocês da aula que a gente ia ter hoje? A gente passou 1h30 aqui, tá dando 1h30 de live, e a gente teria tanta coisa mais para aprender. Então, aqui, entre nós, se vocês quiserem continuar tendo aula sobre isso, os professores quiserem continuar aprendendo, a gente se compromete a voltar de tempo em tempo, a gente deixa avisado todo mundo e tal, para que vocês possam ter mais dicas, não é dica, né? Mas mais estratégias. Orientação, porque ninguém melhor que um professor para criar jeitos divertidos, incríveis, de fazer aqueles passinhos, porque quando os terapeutas vêm ajudar e são maravilhosos, eles não têm as ideias incríveis que o professor tem de fazer a mesma coisa. Então, gente, a bola está com vocês, assim, é pegar e fazer, e vai ser bom para você, vai ser bom para o seu aluno, vai ser bom para essa família que você está incluindo, porque é isso que você falou, Cá, deles mandarem um pouquinho da informação que foi trabalhado para você, é inclusão, porque te deu acesso a saber o que estava acontecendo para você poder... Então, são práticas inclusivas que também envolvem as famílias, né? Perfeito. E a gente trabalha em equipe, né? Quando todo mundo aprende que a gente pode trabalhar em equipe, quem ganha mais? É o aluno, é o meu filho, é o meu paciente, né? Cada um tem uma relação com aquela pessoa. E, na verdade, está todo mundo trabalhando com esse objetivo, para que aprenda mais, para que seja mais autônomo, para que seja mais independente, para que seja mais feliz. Porque, na verdade, o que a gente mais busca para os nossos filhos é que eles sejam felizes, né? Cada um do seu jeito, que eles se sintam realizados e percebam que eles podem aprender. E, no fim das contas, quando o professor consegue ensinar um aluno que tem uma forma diferente de aprender... O professor também se sente mega realizado. Caramba, eu consegui. Essa semana teve uma amiga minha que está dando aula pela primeira vez para um aluno, pelo menos oficialmente, é o primeiro aluno autista dela. Eu ainda brinquei com ela, eu falei, você já teve outros, você não sabia, né? Mas, tecnicamente, é o primeiro aluno dela com autismo. E ela estava muito feliz, porque ela falou, olha, essa semana eu consegui brincar com ele e ele me respondeu. Ela estava muito feliz, muito mais feliz por ele ter respondido do que por todos os outros que aprenderam exatamente, perfeitamente como ela ensinou. Ela estava feliz porque isso foi um desafio que deu certo. Né? Lá na escola, o professor assistente, que a gente chama, né? Ele faz todo esse apoio. É ele que recebe a maior capacitação e tal, e trabalha junto com outro professor. Olha, cara, não tem ano que os meus professores assistentes não assumem turmas rapidamente, porque eles viram professores incríveis, porque eles trabalham com todas as práticas baseadas em evidências, eles conseguem ensinar quem tem mais dificuldade de aprender, então eles conseguem ensinar todo mundo, e eles têm essa visão da inclusão. Então, mais e mais, esses profissionais de apoio, se forem da área da educação, vão ganhando um espaço dentro das escolas, porque eles vão virando os caras que são os caras. Entendeu? Muito, muito, muito legal. Denise,
Muito Eu que obrigado. O agradeço. povo tá mandando coraçãozinho, tá Eu vi agradecendo. que me Diga. pediram um modelo de Pay. Lá no Te Ajudo tem e nos posts, mas se vocês quiserem mandar por e-mail, eu tenho o link na bio, eu mando o dos meus filhos para vocês, tá bom? Porque daí a Legal. informação E é aí você minha. coloca também o link daquele material traduzido que você falou que é muito legal, tudo. Você coloca, marca a gente, porque aí eu compartilho, o povo também pode ter acesso por ali. Tá bom. Gente, E eu mando, prometo que eu volto com a eu só Denise. mando o do Fê e do Bruno, porque é meu e eu autorizo a divulgação, tá bom? Porque dos outros eu não posso mandar, mas esses eu posso mandar. Falei que o povo ia perguntar se você dá curso. Muita calma nessa hora. A gente já está alinhando alguma coisa muito, muito legal. Mas ela faz consultoria, ela dá curso. Não tem data ainda para abrir turma nova, mas calma, que logo, logo a gente tem novidade para vocês. A Denise está abraçando aí essa necessidade que todos nós temos de capacitarmos os professores. Na realidade, eu falo desde 2018 que quem tinha que fazer isso era o governo. Mas já que está meio difícil o governo capacitar professores de escolas públicas e privadas, por que não nós, população, iniciativa privada, tomar frente disso e disponibilizar essa capacitação para que os professores, de fato, continuem fazendo aquilo que amam, mas com a técnica mais adequada para melhores resultados. Acho que eu já estou calma, velha, então já não quero mais saber quem faz, desde que façam. Exato, é bem isso mesmo. Não importa quem faz, o motivo que faz. Tá fazendo, já tá bom, não é não? É isso aí. Beijo para todo mundo. Beijo, obrigada pela oportunidade, gente. Um beijo. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Que Deus continue abençoando muito vocês, viu? Beijo. Tchau, tchau, gente. Bom descanso. 7h30 da manhã tem live de novo, hein? Não vou me deixar sozinha aqui para ficar até tarde. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.